Fala, meus amigos! Olha, nós estamos de volta com mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da Terra. E eu já quero pedir para você, nesse exato momento, você já curtir, enviar para 5 amigos, porque eu tenho certeza absoluta que o conteúdo de hoje, o bate-papo de hoje vai mexer com você. E você tem que mandar para os seus amigos, tá bom? E outra coisa que o YouTube acaba vendo que o conteúdo é relevante quando tem curtida, tem comentário, quando tem inscritos. E aí nós queremos pedir isso para você, tá bom? Faça aí agora, enquanto eu tomo minha água aqui, 5 segundos para você fazer isso. Toda vez eu faço, eu dou risada. E, gente, é o seguinte. Antes da gente continuar, nosso pastor Ribinha tem um recadinho para você. Ouça com atenção. Esse recado é muito importante, tá bom? Veja aí. Eu tenho um convite muito especial para te fazer, você que já é pregador da palavra de Deus e deseja se desenvolver, ou mesmo você que nunca pregou, mas se sente vocacionado para tal ofício. Venha participar comigo de uma escola de pregadores que será ao vivo. No entanto, todas as nossas aulas são gravadas, o que te permitirá assistir e reassistir quantas vezes quiser o conteúdo. Para mais informações, entre em contato no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e venha participar dessa jornada de crescimento espiritual. E olha, nós vamos continuar. Antes, só mais um recado que diz respeito aos nossos patrocinadores. Gente, agora nós temos parceiros, amigos que decidiram abraçar essa causa com a gente de expandir o evangelho, não só na Baixada Maranhense, mas, como eu disse, no mundo. Então eu quero fazer menção deles aqui para vocês. O primeiro patrocinador é Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Galeteria, Sabor Nordestino, Escola de Pregadores, Box Tour, JB, Frigorífico e Netim, Refrigeração Automotiva. Então esses são os nossos patrocinadores. Você vai ver aqui na nossa tela, vai estar passando aí a logo deles. E se você quiser conhecer melhor cada um deles, você pode só procurar nas redes sociais, tá bom? E vamos lá. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Pastor Ribinha. Meu amigo, Meu amigo. Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Graças e por aí? a Deus, pastor. Tudo bem. Feliz de estar aqui. Demos uma pausa aí do nosso podcast, mas retornamos agora. Voltamos. Força total, não é? Força total, agora não para mais não. Se Deus quiser, não. E a gente tem um assunto muito bacana para conversar, que tem a ver com uma das áreas mais importantes do seu ministério, que é a área da pregação. E o tema, ele é meio polêmico. Pregação coach e pregação cristocêntrica. E eu quero começar com uma pergunta aqui, e essa pergunta é boa, muito boa. Então vamos lá. O púlpito brasileiro está em crise. E aí quando eu digo em crise, eu estou falando sobre o conteúdo que está sendo pregado nos púlpitos da igreja brasileira. Ok. Está em crise. Ok. A pergunta não é sobre a moralidade dos pregadores, mas sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo da pregação. Ok, pastor. Está em crise e eu estou nos ombros de grandes homens. Eu não estou aqui dizendo isso de minha própria conta. Por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é uma unanimidade, um homem respeitado por todos os segmentos evangélicos dessa nação, desde os reformados aos pentecostais, né? Até os neopentecostais têm apreço por ele. E ele diz isso, que o púlpito da igreja brasileira está passando por um tempo difícil, está em crise. O pregador norte-americano Paul Washer recentemente esteve no Brasil e ele disse também a mesma coisa. Então, estamos numa crise. Mas qual seria essa crise? Perfeito. E eu acho que é importante a gente falar para os nossos amigos que o nosso principal objetivo aqui não é julgar ninguém, é pedir que a graça de Deus abra os olhos de todos. Amém.
Porque, pastor, você sabe disso, você é um pregador do evangelho. Nós não temos a capacidade de convencer o outro ser humano a respeito dessas coisas, se não for pelo poder do Espírito Santo. Então, o máximo que nós conseguimos fazer é falar aos ouvidos das pessoas. E o Espírito Santo consegue falar ao coração das pessoas. Então, a gente pede para que Deus abra os olhos. E onde nasce, ao meu ver, essa crise? Essa crise, ela nasce na falta de compreensão de que o Cristo é suficiente. Perfeito. Eu acho que daí decorre todos os outros, né? Eu diria para ti que é como se esse fosse o útero que pariu todos os outros problemas da pregação. Porque se eu, enquanto pregador, pastor Calédios, não olho para Cristo como suficiente, o que eu vou pregar? É óbvio que eu vou adicionar ao evangelho. Diga-se de passagem, eu acho que não tem um pregador que não concorde que Cristo é a coisa mais importante. Concordas comigo? Perfeito. Acho que Concordo, não sim. tem nenhum pregador, por mais simples que ele seja, por mais experiente que ele seja, um leigo ou um pregador realmente erudito, preparado, equipado, todos vão concordar com isso. Cristo é a coisa mais importante. Só que nós não estamos falando que Cristo é só a coisa mais importante. Nós estamos dizendo que Cristo é suficiente. Perfeito. É diferente. Diferente. Entendi. É bem diferente, entendeu? Eu posso dizer, Cristo é a coisa mais importante, mas não vê-lo como suficiente. Entendi. E aí eu acho que Perfeito. nossos amigos vão prezar que a gente recorra às Escrituras, com certeza. Gálatas, eu, você e os outros pregadores aqui da igreja já conversamos muito sobre essa passagem de Gálatas, né? Porque ali tivemos a primeira treta da história da igreja. A gente pensa que treta é uma coisa recente, por causa das redes sociais, mas infelizmente a treta já existia. E a primeira treta que a gente conhece é a treta pesada entre dois apóstolos, Paulo e Pedro, está lá em Gálatas. E a grande questão foi, quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ele está dizendo o seguinte: vocês decaíram da graça. Eu acho essa expressão muito forte. Logo vocês. E aí ele conta como que o evangelho chegou até eles, dizendo assim: olha, vocês são o resultado de uma série de movimentos graciosos de Deus e vocês decaíram da graça. E por que a discussão com Pedro? Porque os irmãos da Galácia, eles se converteram, eles creram em Cristo, acreditaram que Cristo era mais importante, mas eles chegaram para Pedro e disseram assim: apóstolo, nós cremos em Cristo, ele é a coisa mais importante, mas nós cremos também na circuncisão. Então não dá para ter Cristo mais a circuncisão. E meio que Pedro ali pressionado e tudo, ele cede e ele libera. E aí Paulo vai chegar a olhar aquela situação e corrige Pedro, né? A Bíblia diz que ele corrigiu o Cefas na cara, porque ele era repreensível. E aqui tem uma coisa interessante, pastor Calédios. Gente, realmente isso é paradoxal. Se não for pelo Espírito Santo, o homem nunca vai entender isso, pastor. Gente, eu quero que vocês olhem para cá, para essa xícara e essa garrafa aqui. Quem tem a xícara mais a garrafa, tem mais ou tem menos do que quem tem só a xícara? A resposta é óbvia. Tem mais, porque tem a garrafa, tem a xícara, mas a garrafa. Só que quando a gente fala do evangelho, essa lógica é antagônica a isso. Quem tem o evangelho mais alguma outra coisa, pastor, tem menos do que quem tem só o evangelho. E aí é provável que alguém esteja dizendo assim: mas isso aí não tem nada a ver com a gente, porque nós não cremos na circuncisão. Só que o problema não é a circuncisão. Sim. O problema é o mais. É o acréscimo. É o acréscimo. E aí pode ser circuncisão,
pode ser campanhas que não terminam, Perfeito. né? Pode ser indulgências para me sentir apresentável diante de Deus, pode ser Boas ações. boas né? ações. Então, eu acho que daí decorre a falência do púlpito brasileiro. A incapacidade dos pregadores de olharem para Cristo e vê-lo como completamente suficiente. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa encontrar esse lugar de suficiência. E não é uma coisa fácil, não. Não é. Basta a gente olhar para nós, né, pastor? Sim. Nem sempre a gente olhou. Vamos ser honestos, Nem né? sempre. Você já prega há quanto tempo? Uns 9 anos. Nesse tempo, 9 anos pregando, é provável que a maior parte desse tempo você não olhou para Cristo de Não, maneira não, suficiente. Eu também. Eu não via beleza em Jesus, nenhuma beleza. Assim, eu via a beleza que eu via é que morreu por mim, que ele me amou, me perdoou. Mas quando eu via pessoas falando além disso, aprofundando essa beleza em Jesus, eu não conseguia ver. Então eu queria falar de outras coisas porque eu não conseguia enxergar essa suficiência em Jesus, essa beleza toda. Então eu passei dos 9, 7 Olha só. 7 anos pregando a suficiência de outras coisas e não a suficiência de Cristo. Eu também, 70% do meu ministério como pregador eu não conseguia ver. Por isso que eu digo que nosso principal papel não é acusar ninguém, né? É orar Pois é, e pedir que o movimento gracioso de Deus abra os olhos, assim como aconteceu com a gente. assim como aconteceu com a gente. É um abrir de olhos, né, pastor? É um abrir de olhos. Porque não é uma coisa assim, alguém me convenceu, um humano me convenceu. Não. Eu tenho um amigo que você conhece ele muito bem, que é o pastor Ricardo Massai, um dos meus maiores amigos, Ricardo. Talvez as conversas mais incríveis que eu tive com ele, assim, sobre o evangelho. E eu lembro há muitos anos atrás o pastor Ricardo quis falar para mim sobre esse evangelho. E eu fiquei ofendido, pastor. Fui dormir chateado. Esse dia eu estava hospedado na casa dele. E eu fui dormir lá para 4 da manhã. Eu lembro que no final ele pegou assim meu ombro e disse assim: meu amigo, vai dormir. Deus te abençoe. E tipo assim, eu desisto, eu não dou conta. Quando foi anos depois, e eu não sei te dizer exatamente assim, foi aquele momento. Foi uma composição distante, sabe? Mas quando os meus olhos se abriram, pastor Calédios, eu comecei a lembrar de situações, dentre elas essa conversa do Ricardo comigo. Então é uma obra do Espírito Santo. Por isso que nenhum homem pode receber essa glória. Então se de repente eu estiver pregando, vamos supor, se de repente esse podcast for um instrumento de Deus para abrir os olhos de alguém, essa glória jamais pode ser minha e tua. Jamais. Por quê? Porque a gente não consegue falar o coração. Só o Espírito. Romanos 5, né, versículo 5 diz que isto é derramado. Eu gosto dessa expressão. É derramado. É Deus que derrama. Perfeito. Eu também tive uma experiência parecida. Eu ia analisando as pessoas que têm os seus olhos abertos para o Evangelho, é muito semelhante. Que um amigo meu de Belo Horizonte, em 2018, tentou me falar também, e eu estava tão cego que eu nem lembrava que ele tentou me falar naquele dia, que ele me lembrou. Nem lembrava. Eu nem lembrava. E eu tentei falar para você sobre o Evangelho, mas você não quis me ouvir. E quando eu falava, você mudava de assunto, você falava de outras coisas. Meu Deus, meu Deus. Então, que bom que Deus ele tem feito isso com a gente. E meu coração, ele se enche de paixão e de esperança de que Deus faça isso com outras pessoas também. É isso, pastor. Porque, meu pastor, olha as pregações que nós já pregamos antes da compreensão do Evangelho. Do que Deus fez conosco, de abrir os nossos olhos. A gente já pregou sobre a graça de Deus, sim, mas não como agora. Completamente Era diferente. uma mensagem junto com outras mensagens, né? Então a gente pregava sobre prosperidade, sobre uma vida boa,
E no meio dessas mensagens tinha uma pregação lá reservada sobre a graça de Deus. Então, a crise pode estar envolvida nessa crise dos púlpitos. É um tipo de mensagem, queria que o senhor falasse um tipo de mensagem que mostra essa crise. Por exemplo, uma pregação humanista, por exemplo. Okay. Um tipo de pregação que Muito bom. mostra essa crise. Muito bom, pastor. Excelente pergunta. Pastor, a gente pode subir num púlpito e apresentar a palavra de Deus de 3 maneiras. Lembrando que das 3, existem 2 incorretas e apenas uma correta. A gente pode pregar um texto e apresentá-lo de uma forma humanista, colocando o homem no centro daquela mensagem. A gente pode pegar a Bíblia e de repente o mesmo texto, a gente pode até dar um exemplo aqui, a gente pode pegar o mesmo texto e falar dele de uma maneira moralista, onde a moral é o centro. A dedicação é o centro. Parece que já tem um ganhozinho, né? Mas ainda não é o evangelho. Outro detalhe, pastor, é que às vezes a gente pode estar elogiando o evangelho e não falando do evangelho. Perfeito. Recentemente um amigo meu mandou um vídeo. Pastor, olha aí, fulano de tal aí falando do evangelho. E eu vi, eu disse, não, ele não está falando do evangelho aqui. Está elogiando o evangelho. Que o evangelho pode fazer e tudo. E tá certo, acho que cabe durante a pregação. Mas são 2 coisas diferentes. Então nós temos a pregação humanista, moralista e a cristocêntrica. E é óbvio que das 3, a correta é a cristocêntrica. Vamos pegar um texto aqui, uma história que todo mundo conhece, Davi e Golias. Alguém pode pegar a história de Davi com Golias e dizer assim, você é Davi e você vai vencer os gigantes da sua vida. Eu faço o desafio agora. Quem está nos assistindo aqui, fazer uma pesquisa, não faça agora não, faça só depois que terminar. Termina nosso conteúdo. Coloque no YouTube, meu amigo, as pregações que mostram nós como Davi. Trocentas. Eu tenho certeza que vai achar várias. Trocentas. Por quê? Quem é o herói daquela passagem? O Davi? Davi. Ora, se Davi é o herói, quem que eu sou, pastor? Eu sou o herói da história. Só que a Bíblia tem um único herói. A Bíblia é sobre um único herói. Perfeito. Uma única pessoa. Enquanto nós pregadores não entendemos isso, pastor, a gente perdeu aí 99% da beleza do que é pregar a palavra de Deus. Então ela tem um único herói. Então eu posso dizer que o homem é Davi. Eu também posso dizer assim, a obediência de Davi, a fé de Davi, perfeito, a coragem de Davi. Aí eu já estou destacando a moral. Perfeito. Que foram essas coisas que levou ele a vencer o gigante. Ok. Ou eu posso olhar com a ótica do evangelho. Por isso que o evangelho é brilhante. Porque o evangelho, pastor, é a mensagem da escritura. E ela é a lente que interpreta todas as passagens, todos os gêneros, todos os textos. Sem a lente do evangelho, fica incompreensível a escritura. E a gente pode olhar para essa passagem e dizer assim, quem é Cristo naquela passagem? Quem se parece com Cristo? Ora, Israel estava amedrontada, incapaz. Guarde essa palavra, incapaz. Você quer descobrir quem é você no texto? Veja quem é o incapaz. Está na contramão do que esse mundo ensina, né? Então, Israel era incapaz de vencer aquele gigante. Até porque já estava 40 dias sendo amedrontado e ninguém tinha coragem de fazer nada. Então, quem se parece conosco naquela passagem é Israel. Nós somos Israel, amedrontados, incapazes de vencer aquele gigante. E Deus, na sua soberania, providência, como ato da graça, providencia um ungido em fraqueza que vence aquele gigante. E daquela batalha,
consequentemente daquela vitória, nós triunfamos. Esse é o enredo do Evangelho. Então, Davi é uma tipologia de Cristo. Perfeito. Cristo é o perfeito Davi. Pastorzão, quando a gente fala isso, parece que arde o coração da gente. Muda tudo. Muda tudo. Eu acho que só da pessoa chegar no texto e já falar onde eu vou encontrar Cristo, já é uma vitória. Meu Deus. Ó, tu já viu aquela Bíblia do Douglas? Falar nisso, um abraço aqui pro meu amigo Douglas, do Jesuscope. Douglas tem uma Bíblia, a Bíblia comum, né? Só que Douglas teve uma brilhante sacada. Ele botou na capa da Bíblia assim, ó. Este livro é sobre Jesus. Inclusive eu comprei essa Bíblia por causa da capa. Tu entendeu, cara? Se todos nós lêssemos a Bíblia já com essa percepção, já resolveria boa parte das nossas crises e problemas. Eu também acredito. Só de chegar aqui já seria maravilhoso. Meu Deus, tudo muda. Mas... Tem uma historinha que eu lembrei aqui agora, implodiu na minha cabeça, da esposa de Tim Keller. Eu conto na minha escola de pregadores essa história. Tim Keller tem um livro que ele fala sobre o assunto, e ele diz que um dia ele chamou a esposa. E ele pediu para a esposa dele avaliá-lo enquanto pregador. E olha, a dica aqui, se você não quer ouvir uma palavra sincera, não pergunte a sua esposa. É verdade. Não é? É verdade. A minha é muito sincera. Acho que a tua também, né? Sim. Geralmente as esposas são extremamente sinceras. E a esposa do Tim Keller também muito sincera. E ele perguntou para ela, meu amor, me avalia aqui enquanto pregador. Meu amigo. E ela disse assim, você? Sua pregação? Você é um baita de um professor. E a sua pregação é uma aula. Ô, Caletos, ele ficou triste, cara. Quebrou o coração do homem. Ele disse, professor? Eu quero ouvir algum pregador. E ela disse assim, meu amor, você é um professor. Meu Deus. Um bom professor, de uma didática maravilhosa, uma pedagogia incrível ao ensinar. Mas é uma aula. Olha o que ela vai dizer agora. Até a hora que você chega no Cristo. Meu Deus. Porque depois que você chega no Cristo, aí eu já não sei mais descrever o que acontece comigo. Perfeito. Khaled, por exemplo, eu te ouvi pregando domingo agora. Tua mensagem, acho que merece depois tu fazer um podcast aqui, né? Ou comigo, qualquer outra pessoa, falando dessa mensagem. Você falou sobre a parábola do pródigo, né? Com o irmão e tal. E você caminhou para um ponto, quando desemboca no Cristo, eu me arrepiava no culto. Porque arde o coração da gente. Então, a necessidade urgente que nós temos de pregar cristocentricamente. Perfeito. Será que alguém está pregando quando não tem um Cristo? Quando não tem a pregação. Cristo não está na pregação. Ele está pregando, meu pastor? De verdade? De verdade. Não. Pregação mesmo. Eu estou falando de pregação. Não. E olha, eu volto a dizer, gente, eu não estou falando isso de minha cabeça. Inclusive, eu estou agora numa fase, pastor Caletes, que quando eu estou estudando expositivamente, né, para pregar expositivamente uma passagem, estudando mesmo um texto, quando eu entendo algo que eu julgo assim ser um pouco fora da curva, eu vou procurar saber o que outros homens, como... Aí eu tenho meus balizadores. Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, não é? John Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards. Então eu vou procurar saber o que esses homens pensaram sobre essa passagem, os puritanos. Porque se nenhum deles viu naquele texto que eu estou vendo, eu não prego. Entendi. Porque possivelmente eu estou errado na minha interpretação. Entendi. Pode estar criando então, outra coisa que o evangelho faz, tira aquela vaidade de querer ver no texto que ninguém nunca viu. Perfeito. Eu não quero ver o que... Meu Deus, que presunção terrível. Ver o que ninguém nunca viu. Não. Eu preciso ver o que aquele texto está dizendo e pregar isto debaixo do poder da unção do Espírito Santo de Deus. Então, pastor Caletos, a gente pode ter uma pessoa no púlpito num domingo à noite, abrindo a Bíblia, falando de princípios morais válidos, isto ser apenas uma palestra. Então, o que esses grandes homens dizem? Aí eu vou citar aqui o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele dizia o seguinte:
eu pego todos os meus textos e eu faço um atalho para a cruz. E ele diz: se a mensagem não perpassou pela cruz, pelo evangelho, por Cristo, não foi uma pregação. Entendi. Perfeito. Foi uma palestra. Perfeito. E é importante dizer que tem espaço para palestra. Aham. Vamos supor, você quer fazer um seminário de finanças na sua igreja, dá uma palestra, beleza. É válido, traga um especialista da área para ensinar sobre administração financeira. Agora, não chame isso uma pregação. Uhum. O culto, e aí vamos pensar no culto público de domingo, o culto é para a pregação e não para uma palestra. Perfeito. Agora, pastor, olha como que são as coisas. A gente não está dizendo necessariamente que a pessoa não vai pregar sobre família. Porque, por exemplo, Timothy Keller hoje é uma das pessoas que mais nos influencia hoje, né? Sim. Mas, você já leu ele falando sobre família? O quanto é banhado pelo evangelho, o tema família? Muito, muito. Ele falando sobre justiça social e o evangelho Perfeito. no assunto de justiça Perfeito. social. Interpretando todos Isso. os temas. Então, a gente não está dizendo aqui que é a ausência do assunto família, mas é a ausência do evangelho no assunto família. No assunto família, perfeito. É. Precisa perpassar pela cruz. Precisa passar. Entendeu? Perfeito. Cabe aplicações, lições, né? Mas olha, Calédio, Deus é lindo. E eu fiquei assim, eu vou usar um termo que um rabino usou, alombrado. Fiquei alombrado. Deus nunca permitiu que nenhuma religião copiasse o enredo do evangelho. Todo respeito. Mas se você for ver todas as religiões, eu não, nem vou citar aqui, mas todas as religiões, elas têm o mesmo enredo. Qual é o enredo? As criaturas precisam fazer sacrifícios para serem aceitas pelas suas divindades. Para comprar o amor de sua divindade. Comprar o amor de sua divindade. Esse é o enredo de todas as religiões. E o evangelho vem na contramão disso. E o evangelho carrega a notícia de que a própria divindade foi o sacrifício por amor às suas criaturas. Perfeito. Rapaz, com uma mensagem dessa, então, eu acho que o púlpito tem que dizer o que só o púlpito diria. O púlpito tem que dizer o que só um púlpito diria. Então, isto ninguém vai dizer. Perfeito. Palestra de desenvolvimento humano não vão dizer. E essa foi uma crise minha. Eu tive uma crise. E oro para que muitas pessoas tenham crises como É essa. verdade. Porque eu comecei a pregar e eu não queria mais. Entrei numa crise, não sabia por quê. Mas quando eu olhava para as minhas pregações, eu falava assim: rapaz, as minhas pregações não mudam a vida de ninguém. Ninguém vai ser mudado por essas pregações minhas aqui. Porque se eu fosse pregar um certo assunto, já tinha alguém que estava pregando sobre esse assunto. Perfeito. Gente muito boa pregando sobre alguns assuntos. E eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, qual é a mensagem mais importante das Escrituras? É essa mensagem que eu quero pregar. Então eu fiquei... Eu sei que durou uma semana, porque essa crise começou num domingo e terminou no outro domingo. Que eu estava tirando uma mensagem quando eu tive a crise, e eu estava tirando a mensagem do outro domingo quando Deus respondeu essa pergunta que eu fiz: qual é a mensagem mais importante? E eu fui abrir as Escrituras e de repente o Evangelho saltou das Escrituras e eu comecei a chorar, pastor. Meu Deus. Chorar igual criança. Eu sei o que é isso. E eu chamei Samantha, falei: moça, você tá vendo? Você tá vendo o que eu tô vendo? Isso é uma alegria incrível. E eu chorei muito. E eu não tinha mais pessoas assim, porque eu tava morando numa outra cidade, né? Sim. E eu queria contar isso para as pessoas. Tanto que naquele domingo eu preguei sobre o Evangelho. Claro que ainda estava começando a entender pouca coisa. Assim, eu percebi que era o Evangelho, mas também não sabia desenvolver bem.
Mas eu falava assim, sabe o que é o evangelho? Acho que tinha 5 pessoas, né? Eu pregando para 5 pessoas. Sabe o que é o evangelho? E a moça, não sei. O evangelho é Deus morrendo por você, que é pecadora. E o seu esforço não faz você merecer o amor de Deus. E ela olhava assim para mim, eu não entendi. E eu tentei, falava, eu não entendi. Depois que eu fui perceber que quem faz essa obra é o próprio Deus. É o próprio Deus, verdade. Então, de lá para cá, que esse entendimento está sendo construído dia após dia. Então, por isso que eu falei que você tenha uma crise, se você é um pregador, se você quer pregar, vá em Deus e busque isso. Deus, qual é a mensagem mais importante? Eu só quero começar a pregar quando o Senhor abrir os meus olhos para isso. É verdade, pastor. Pastor, eu daria esse conselho hoje. Se um jovem chegasse para mim e dissesse, Ribinha, eu estou me sentindo chamado para pregar o evangelho. Para pregar a palavra de Deus, né? O que eu diria para ele? Ou então, eu estou me sentindo chamado para abrir uma igreja, para entrar no ministério. Eu diria para ele, meu filho, vá para a oração, pegue sua Bíblia. E enquanto Cristo não for suficiente, não estou dizendo o mais importante, suficiente. Quando você perceber que Cristo é suficiente, meu filho, você vai ser uma tocha, uma flecha usada nas mãos de Deus. Então essa é a primeira coisa. Por isso que eu acho que daí decorre todos os outros problemas, né? A gente tem a questão, por exemplo, do coach, né? Sim, que já é a pergunta que eu iria fazer. Porque eu queria fazer... Eu vou jogar a pergunta, né? Não vou dar nem contexto aqui para ela. O coach, ele é bom. Com certeza. E se ele é bom, por que ele não pode estar no púlpito? Excelente pergunta, pastor. O coach é uma manifestação da graça de Deus. O que é coach, a palavra coach? Eu acho que a gente precisa introduzir o assunto com essa fala, porque muita gente está demonizando uma profissão legítima. E o coach é uma profissão legítima, como é advogado, como é um psicólogo, é uma profissão legítima. Agora, como em todas as áreas, tem gente que se preparou de forma adequada e gente que não se preparou, né? Mas é uma profissão legítima. Pessoas que levam isso a sério, ganham a vida e fazem disso uma carreira, uma bela carreira. Então, a palavra coach é treinador. É um treinador. E esse entendimento coach diz que toda pessoa precisa ter um coach de vida, um coach que te auxilie, te oriente, né? A encontrar caminhos para você chegar aos alvos, às metas, os resultados que você deseja. Pois bem, então não há nenhum problema com o coach. Qual é o problema, pastor? A teologia coach. Perfeito. A teologia coach é um problema. Algum problema com a prosperidade? Não. Você trabalha. Sim. Eu trabalho. Inclusive, nós temos empresa. Por que nós temos empresa? Nós queremos ganhar mais dinheiro. E nós queremos ganhar mais dinheiro, então a gente quer, de uma certa forma, prosperar financeiramente. Então a prosperidade é legítima. Só que a prosperidade não pode virar uma teologia. O problema é a teologia da prosperidade. Eu vou usar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem claro. Vamos supor que você e eu agora comecemos a praticar esportes, fazer crossfit, academia, e aí a gente fique fitness. E aí a gente então diz, olha, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar do meu corpo. E de fato... Tô precisando ficar fit. Pois é, eu também. Então, a Bíblia diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo. É bíblico. Só que eu não posso fazer disso uma teologia... Teologia fitness. Imagina. Ó, depois nós vamos dizer que a gente inventou a teologia fitness no nosso podcast. Ó, se alguém, né, os direitos autorais é do pastor Galete. Tô brincando. Então, mas é a mesma lógica. Agora imagina. É correto você ir pra academia? Sim. É correto eu praticar crossfit? Sim. Correto, legítimo. Posso até encontrar um amparo na Bíblia para dizer isso, porque estou cuidando da minha saúde, o meu corpo é templo do Espírito Santo, por aí vai. Mas agora imagina a cena, pastor. Tu chega numa igreja domingo à noite e o pastor sobe no púlpito e diz assim, irmãos, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo.
Sendo assim, temos que cuidar do nosso corpo. Eu estou vendo que os irmãos não estão cuidando do seu corpo. Então, o que eu fiz? Chamei um personal aqui da cidade. E nos próximos 40 minutos que nós estaremos pregando, nós vamos fazer exercícios aqui no púlpito. Alguém vai dizer, não, o púlpito não é para isso. Pois é. Mas veja que fica mais claro esse exemplo. O púlpito não é para isso. Pois eu quero te dizer que o púlpito também não é para o coach. Assim como o púlpito não é para o fitness. O púlpito não é para a prosperidade financeira. O púlpito isso aqui é forte. O púlpito não é um lugar para se transferir um conteúdo. O púlpito é um lugar para se revelar uma pessoa. Isto é revelar. E a revelação de uma pessoa. Por isso, pastor, que eu estava lendo também um livro do Martyn Lloyd-Jones, o grande pregador galês, e ele conta um exemplozinho lá muito legal. Ele disse que estava tendo um concurso de oratória e um orador experiente tinha que avaliar 2 oradores que foram para a final. E aí os 2 se apresentam, tinham o mesmo tempo, o mesmo texto e tal. Quando termina, o orador foi avaliá-los. E o orador disse assim, olha, o primeiro falou muito bem, uma boa erudição, uma boa lógica, falou como um advogado. Mas ele disse, mas o segundo falou como uma testemunha. E quando a gente lê isso, a gente importa isso para a pregação, né? Pastor, há uma diferença muito grande de você falar como advogado e você falar como uma testemunha. Nicodemos e a samaritana. Nicodemos foi falar com Cristo como um advogado, argumentando. A samaritana sai daquele encontro falando como uma testemunha. Então, esse também é um desafio nosso. Não são poucas as vezes que eu estou com o esboço pronto e eu olho para ele assim e digo, sim. O que disso aqui perpassou por mim? Entrou no meu coração. Aí eu vou nos pés do Senhor. Eu não quero subir nesse púlpito hoje como advogado. Porque se a gente não tomar cuidado, pastor, a gente passa a maior parte do nosso tempo como pregador com um sermão. E os grandes pregadores orientam a gente a gastar tempo com o sermão e com o pregador. Com o pregador também. Não só com o sermão, porque se eu gastar só com o sermão, é um professor dando uma aula, é um advogado melhorando seus argumentos, e não a testemunha, revelando o encontro. Perfeito. E fomos chamados para ser testemunhas. Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, ou ser-me-eis, né? De acordo com algumas versões, minhas testemunhas. Perfeito. Então, onde é o lugar do coach? Pastor, eu acho que o coach é uma ferramenta maravilhosa para potencializar empreendedor, qualquer pessoa que deseja encontrar seus alvos. O papel do coach é o papel de um personal trainer. Você está fora de peso, você precisa emagrecer, você pode contratar um personal e o evangelho diz está tudo certo. Você é uma pessoa que quer alcançar objetivos, alvos na vida, você pode contratar um coach e o evangelho diz tá tudo certo. Inclusive eu quero te orientar, faça isso, procure muito coach sério que vai te ajudar muito. No entanto, o púlpito não é um lugar nem para a teologia fitness, nem para a teologia da prosperidade e nem para a teologia coach. O púlpito é para a transcendência, a revelação de Deus. Perfeito. Agora, de quem é a culpa dessas pregações que criou-se um público para esse tipo de pregação? Porque se tem um pregador, tem pessoas que estão ouvindo também, né? E muitas pessoas vão para a igreja querendo ouvir coisas desse tipo, que você vai alcançar seus objetivos, que você nasceu para dar certo, como um consumidor que vai lá para receber algo.
Isso é muito comum hoje. Ok. Agora, onde está o erro para chegar onde chegou? Pastor, o maior problema da igreja hoje não são as ovelhas. Não, são as ovelhas não. O maior problema da igreja somos nós, os pastores, os pregadores. Porque se nós não olhamos essa beleza, essa suficiência em Cristo, nós vamos procurar alguma coisa para adicionar. E aí tem uma coisa muito, muito interessante do evangelho, pastor. Ó, eu tenho água aqui, né? Mas vamos supor que eu tivesse café. Vamos supor que eu tivesse café. Aí eu pego a água aqui. Eu tenho café na xícara, ok? E eu pego um pouquinho de água e eu coloco no café. Pergunta é, continuaria café? Sim, continuaria café. Um café ralo, dissolvido. Mas o evangelho é diferente. Você tem um evangelho, você adicionou, você não tem um evangelho diluído. Você não tem mais evangelho. Entendi. Não tem mais. Um pouquinho já não é mais. Não é mais evangelho. Então, o evangelho que vai transformar as pessoas é esse evangelho puro que não foi transformado. Perfeito. Completamente Perfeito. puro. Sem acréscimo nenhum. Vamos lá. C.S. Lewis, que nós lemos. Inclusive tem um podcast sobre... Fizemos... Que livro, hein? Meu Deus. Fizemos uma resenha Meu aqui Deus. de 4 podcasts ou mais sobre isso. O que diz no livro? Cristianismo puro e simples. Pastor, é o evangelho puro e simples que transforma as pessoas. Se a gente ficar querendo enfeitar, a gente não está adicionando ou diluindo, a gente está mudando. Paulo diz, né? É outro. É outro. É outro, não é mais o evangelho. Ah, não, mas a gente só adicionou. Não é mais o evangelho. É outro. E todos os outros é falso. Todos os outros É falso. são falsos. É isso mesmo. Perfeito. Então, pastor, acho que nasce do púlpito, O erro né? é daqui. São os pregadores. Com certeza. Absoluta certeza. É de lá que sai o alimento para a igreja. Olha como a gente é seduzido. A gente pode ser seduzido, os pregadores, né? Pode ser seduzido pelo espírito da época. Eu tenho um amigo, eu gosto muito dele. Ele prega muito, assim, ele ama as escrituras. Inclusive, de todas as vezes que eu vi ele pregando, os testemunhos que eu vi das pessoas, quando ele terminava de pregar, era incrível. Só que de um tempinho pra cá, eu vi ele indo para um lado. Por exemplo, ele postou um vídeo falando assim: se você não tirar certas pessoas de sua vida, você vai sofrer as consequências lá na frente. Então, pregando nessa direção assim, de tire pessoas da sua vida. Nem todo mundo tem que andar contigo. Nem todo mundo serviu para ser seu amigo. Muito assim mesmo, a pregação toda. Entendi. Tirando pessoas, tire pessoas. Você nunca é o problema pro outro. Sim. Entendeu? Aí eu até comentei assim, falei, rapaz, eu acho que é o outro que precisa se livrar de mim. Porque sempre é eu que preciso me livrar das pessoas, como se eu nunca fosse o errado. Perfeito. Então todas as postagens seguidas foram todas nessa mesma linha. Porque viralizou. Deu hype. Então tudo que ele começou a pregar, tudo que ele começou a falar, foi só dentro dessa questão. E a impressão que dá é que eu nunca sou o problema. O problema é sempre os outros, que eu tenho sempre que tirar as pessoas. E não é, e de fato assim, existe verdade nisso, porque não é todo mundo mesmo que a gente vai andar, nem todo mundo vai ser nossos amigos. Mas tornar isso uma mensagem. Você imagina você ficar 40 minutos expondo só isso? Só isso. Mas será que não tem alguém também que não quer se livrar de mim? Que aí eu tenho uma coisa muito bacana, que John Stott diz isso no seu livro sobre a cruz de Cristo. Os antigos, quando mencionavam a cruz, eles não mencionavam a cruz como uma coisa que iria livrá-los do problema da maldade do outro. Quando eles mencionavam a cruz, eles estavam dizendo que o outro seja livre da minha maldade. Então o evangelho, ele não me livra da maldade do outro. Do mal que o outro pode fazer para mim. O evangelho livra o outro. O outro do mal que eu
posso fazer. Posso fazer. E faria, né? Se não... Com certeza faria. Então a gente pode ser seduzido, né? Pelo hype, pela mensagem que agradou. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Pastorzão, se é uma coisa que a mensagem do evangelho não é, nunca foi e nunca será, é populista. Por isso que, se você quer ser um pregador do evangelho, a primeira coisa que vai acontecer é que a mensagem que você prega vai te matar. E mata. Mata. Porque não é uma mensagem extraordinária, é a boa notícia transformadora. Não é uma coisa que impressiona a mente, é uma coisa que arde o coração. Eu amo essa expressão, pastor, arder. Ela é bíblica. Jesus está caminhando com os discípulos, né, no caminho de Emaús. Eles não percebem que é Jesus naquela caminhada. Há um dado momento que eles se dão conta que era Cristo. Aí um deles diz assim: agora eu entendo. Porque enquanto ele nos falava da Escritura, ardia o meu coração. E o que é que o texto diz? Que Jesus falava o que dele se encontrava na lei, nos profetas. Perfeito. Ardia, pastor. Arde o coração. Arde o coração. Então eu acho que aquele que vai pregar tem que estar resolvido em Deus. Você quer impressionar a mente ou você quer arder o coração das pessoas? Você quer impressionar a mente, pregue a mensagem extraordinária. Sim. De desenvolvimento, né? Passe 40 minutos só dizendo que o homem vence, que vai dar tudo certo e tal. Você quer pregar a mensagem que arde o coração e transforma? Prega o evangelho. E é provável que você não escute elogios, tapinha na costa, que sermão maravilhoso, porque quem ouviu vai estar fulminado, né? Agora, olha o que aconteceu, pastor. Você ouviu, domingo, eu ministrei, e no final eu queria orar, né, para que a mensagem tinha a ver com essa vida missional. Então é o envio, orar para que o Espírito Santo venha com poder, aquela coisa tudo. Não foi falta de intencionalidade de orar por isso. Ok. Mas quando acabou e eu percebi que não foi do jeito como eu esperava, nesse sentido aqui, no finalzinho de orar e aquela coisa, aquele mover e tudo acontecendo no final, e eu fiquei pensando, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Fiquei muito pensativo. E uma pessoa me procurou, ela disse assim: foi a mensagem mais incrível que eu já ouvi você pregando. Deus fez em silêncio. Deus agitou o coração das pessoas em silêncio. É isso, pastor. Não visível aos olhos. Então, olha que já teve pessoas, como o culto foi sobre vida missional, pessoas que já procurou e falou, cara, na segunda-feira, meu coração está ardendo. Eu quero liderar um GC. Eu quero ganhar tal pessoa para Jesus. E eu percebi que Deus fez em silêncio o que a gente estava esperando, visível aos olhos. Então mata essa expectativa do pregador. Pronto, esse entendeu? É o ponto, é isso. Me matou, porque eu esperava uma coisa e Deus fez diferente. Acho que a expectativa do pregador tem que estar completa em Cristo. Em Cristo. Completamente nele, né? E nem sempre, pastor, Deus vai nos chamar para o sucesso na perspectiva desse mundo, né? O resultado, né? O resultado. Porque se a gente olhar para o ministério, por exemplo, de Isaías, quando ele foi chamado, Deus disse assim para ele: tu vai, Isaías, tu vai pregar. Só que tem uma, tu vai dizer, eles vão ouvir, não vão entender. Eles vão ver, inclusive, e não vão entender. Aí Isaías pergunta: até quando, Senhor? Havia uma expectativa no profeta de que, né? Então Deus está sempre nessa coisa de abençoar o povo e matar o ego do seu profeta, do seu pregador, né? É o tempo todo. Porque quem tá lá embaixo, pastor, pensa que a gente tá assim, sabe? Uau! Sim. E não pensa você não, meu irmão. Às vezes a mensagem tá matando mais a gente do que, de repente, quem tá ouvindo, né? E tem que matar os dois. Essa é a grande... Perfeito, os dois. O que eu percebo, pastor? Quando eu prego o evangelho,
aquilo que Deus faz tá desgarrado de mim. Perfeito. O elogio é respeitoso. Tá totalmente desgarrado. Tanto é que eu percebo, aí eu falo assim, mas não teve nada de mim, assim, no sentido de foi por minha causa. Uhum. E a gente gosta do elogio. É. Quando desgarra da gente, é totalmente Deus que está fazendo, a gente sente, né, essa falta do elogio, porque a gente quer uma pontinha da gente ali, Sim. aí o evangelho vai matando. Por isso que tem que ter o evangelho sempre nos púlpitos das igrejas. Porque essa é a mensagem que o mundo não tem, que a gente não encontra em nenhum outro lugar. A gente só encontra aqui. E aí o que a gente faz? A gente prega o que o mundo está pregando, o que o mundo está falando, e esquece da única coisa que nós temos que o mundo não tem, que é a pregação do evangelho. Pastor, eu, por exemplo, acho que um dos grandes efeitos do evangelho na minha vida como pregador foi arrancar a ansiedade. Não são poucas as vezes que eu vou pregar, eu coloco minha mão assim, ó. Eu digo, Deus, muito obrigado. Porque não há nada de ansiedade em mim agora. E só o Senhor para retirar isso. Sabe, a ansiedade trazer uma mensagem empolgante. O evangelho tira isso. Sim. Tira isso da gente. E como é bom, né, pastor? Meu Deus, Como é bom. é leve, é prazeroso. É prazeroso, extremamente prazeroso. Acho que começa de verdade o ministério do homem a partir desse momento. Sabe uma coisa que tá acontecendo comigo? Eu não perguntei para ti se também tá acontecendo isso. Eu sinto alegria em pregar o evangelho no púlpito, e eu sinto a mesma alegria pregando o evangelho na mesa com dois amigos, com um amigo. É isso, pastor. A mesma alegria. Perfeito. Verdade. Eu fiz tô fazendo um GC online com os amigos de São Paulo. E teve um rapaz que ele trabalha à noite. Então ele participou do GC. Saindo da casa dele, entrou no ônibus e foi acompanhando o GC até chegar no serviço. Olha, dá 1 hora e pouca de viagem. Que legal. Então ele ligou a câmerazinha dele, ficou lá com o fone e acompanhando o GC, interagindo, fazendo pergunta no ônibus. E eu fiz a pergunta sobre o que leva uma pessoa a ser salva, né? Sobre salvação. E eles responderam assim, não, um coração bom, fazer coisas boas às pessoas. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão feliz. Feliz porque a resposta que eu daria para eles era a resposta que o evangelho dá. Sim. Que não tem nada a ver com a gente. É o Cristo. Eu tava tão feliz pregando o evangelho ali para eles, do mesmo jeito que eu sou feliz pregando no púlpito da nossa igreja, que tem 700 pessoas sentadas ali. Um prazer. E eu fico assim, né? Meu Deus, me dá uma oportunidade de pregar o evangelho, de falar do evangelho. Ontem eu sentei com os meus vizinhos. 2 senhorizinhos estavam lá sentados. Que joia. Puxei conversa. Aí você vai rir daqui. Falei assim, o senhor sabe que eu sou pastor, né? Eu sei, pastor, que você é pastor. aí eu disse assim, eu sou lá da igreja de Ribinha. Aí ele diz assim, tu é o Ribinha? Eu sou um pouquinho mais alto. Não, eu sou um dos pastores de lá. E a gente ficou conversando ali. Uma conversa tão boa. É isso, pastor. E já aproveitei, já chamei pra ir no GC quinta-feira. Eles falaram que vão no GC. Pastor. Então essa vida, meu Deus, o evangelho na vida ordinária, na vida comum, eu sinto a mesma alegria nos dois ambientes. Pastor, o evangelho resolveu todos os meus problemas sérios que eu tinha. Todos. Quando eu digo resolveu, eu não estou dizendo aqui que eu venci todos eles. Fique bem claro, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que eu já achei. Cristo é completamente suficiente para resolver todos os grandes problemas que eu tenho. Todos. Então, por exemplo, a parte que você falou do ordinário, né? O encanto pela vida comum. O evangelho traz isso, pastor. Traz. A alegria de falar de Cristo para uma pessoa. O prazer de chegar no culto e não pregar. E cultuar. Cultuar. Meu amigo, domingo agora, que prazer cultuar, levantar minha mão no culto, sabe? Cultuar.
Então, o evangelho é poderosíssimo. Que maravilha. Mas qual é a tragédia, pastor? É que de forma inconsciente, subliminar, acabaram demonstrando que o evangelho era uma espécie de conteúdo inicial. Perfeito, verdade. Sabe? O ABC. O ABC. Vamos ensinar o evangelho para ele na primeira lição. Já sabe? Agora vamos te ensinar as matérias incríveis da Bíblia. Meu Deus, não tem nada mais incrível do que o evangelho. Então Tim Keller diz que o evangelho não é o ABC. Tim Keller diz que o evangelho é o A a Z. Né? Você quer falar de finanças? Fale a partir do evangelho. Você quer falar de sexualidade, família, você quer falar de qualquer assunto? Fale. Influência social, né? Os montes de influência, né? Qualquer um dos assuntos, fale. Fale banhado, encharcado pelo evangelho. Agora, pastor, só mais uma, e aí eu vou para a última pergunta. Ok. Eu um encanto muito grande pelo público grande. Uhum. E nesse dia do GC que o rapaz pegou o ônibus, indo para o trabalho, participou do GC, antes de começar, 3 pessoas confirmaram que ia participar. Mas são 3 pessoas que não são igreja. Então são pessoas não cristãs. Só que eu queria ver mais. Umas 10 pessoas aqui estaria bom. E quando eu comecei a pregar o evangelho, na mesma hora Deus diz assim: você está disposto a amar uma pessoa? Amar uma pessoa. E eu comecei a ter encanto por uma pessoa. E amar uma pessoa, pregar um evangelho para uma pessoa. Eu tava querendo aquela coisa grande, né? E acho que é uma coisa que passa pelo coração da gente. Que eu acho que nós, como pregadores, a gente vai morrer lutando com esses, né? Brigando com esse sentimento. E meu coração queimou-se na hora. Uma vontade de amar uma pessoa, uma só, já vale a pena demais. Amar uma pessoa. Tem até aquela missionária Heidberg, ela fala muito sobre isso. Você está disposto a amar uma pessoa? Então ame uma pessoa. E você já está fazendo o suficiente. Pastor, os nossos ídolos, o evangelho vai até o último dia da nossa vida desconstruindo os ídolos que nós temos, né? Até o último dia. Que coisa boa. Eu quero. Meu amigo, maravilhoso, maravilhoso. É o prazer de ser destruído pelo evangelho. A última pergunta, meu pastor. A última pergunta. Vamos lá. Qual a importância? Acho que a gente já falou isso aqui. Se eu não souber responder, Luquinhas. A importância do evangelho na pregação. Já falamos, né? Já falamos. Que o evangelho é a lente de interpretação. Você pode pregar qualquer matéria, e aí fica a dica aqui. O Tim Keller tem um livro maravilhoso que ele fala que existem 6 maneiras de você pregar, né? Então, uma delas é encontrando os personagens da Bíblia. 6 maneiras de pregar cristocentricamente, né? Os grandes temas, todos os gêneros, os personagens. Jesus é o perfeito personagem de cada história, cada enredo do Velho Testamento. Então, o evangelho é essa lente que faz com que a mensagem tenha seu cunho aplicativo, conecte a vida das pessoas, mas ela sempre vai perpassar. Então eu diria que a mensagem ela tem que carregar 3 elementos. Na verdade, os puritanos falam disso, né? Eles dizem que a mensagem tem que apresentar um atributo de Deus, tem que revelar uma insuficiência humana e sinalizar a redenção de Cristo. Perfeito. Essas 3 matérias aqui. Para ir, a última pergunta é sobre a escola de pregadores. Okay. Mas antes disso, eu quero fazer menção aqui dos nossos patrocinadores. Ok. ViaCar. Se você quer, gente, se você quer um carro novo, um carro sim, de qualidade, pode procurar eles, a ViaCar. Se você quer tudo sobre tecnologia, celular, tudo que envolve isso, Texcel. E se você quer abastecer o seu carro, sua moto, Posto Pericumã. Se você quer fazer manutenção do seu carro, Reicar, você pode fazer manutenção do seu carro. Agora, se você quer comer um galeto bom,
você tem que ir na Galeteria Sabor Nordestino. É bom, você já comeu, professor? Eu sou cliente de todos eles aí, ó. Todos. Escola de Pregadores. Sim, eu sou cliente. Na verdade, eu sou. E, gente, tá aí, você pode procurar o Instagram de todos eles. Só da Escola de Pregadores não tem um Instagram exclusivo, que é o Instagram do Pastor Ribinho. Okay. Ali você vai acompanhar matérias, coisas a respeito da escola. E a última pergunta é sobre a Escola de Pregadores. Perfeito, pastor. Já há quanto tempo você está fazendo? Quem quiser fazer, que precisa buscar quem, ligar para quem? Ok, pastor, nós estamos já fechando a terceira turma. É mesmo? Terceira turma. A turma desse ano, a gente Esse ano é a segunda. É a segunda. Então temos 107 alunos já em andamento. Ou seja, se alguém quiser fazer, não vai conseguir fazer mais esse ano. No entanto, eu já estou fechando a turma esse ano para o próximo ano. Já temos vários alunos já. E a gente vai te explicar como é que funciona. São 6 meses de conteúdo. A gente estuda, eu diria, eu não vou dizer tudo, mas a gente estuda muito dos assuntos que estão inseridos aí nesse chamado da pregação. E a gente não desfoca. A gente só fala de pregação. Então não é uma mentoria para pastor. Entendi. Uma mentoria para pregadores. Entendi. Também não é uma mentoria de oratória. A gente também fala de oratória, mas é uma mentoria para equipar pregadores. Pregadores que já pregam, querem se aperfeiçoar, e pregadores que nunca pregaram, mas se sentem vocacionados, que essa é uma palavra-chave. Vocacionado. Perfeito. Se você se sente vocacionado, porque se você não for vocacionado, não há nada que eu possa fazer. Eu só posso te auxiliar se você for vocacionado. Perfeito. Então você se sente vocacionado, nunca pregou, mas se sente, venha participar com a gente, será uma honra. E aí você pode entrar em contato conosco no WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela, e a gente vai te explicar como é que faz. Agora, corra, porque assim, fechou o limite de alunos, aí não tem como mais entrar ninguém, tá bom? Fechou. E é isso aí, galera. Tamo junto, hein? Até o próximo. E olha. Vamos fazer depois, pastor, um podcast sobre o método puritano de pregação. Perfeito. Vamos lá? Bora. Pronto. E se você quer que na Escola de Pregadores de Pastor Ribinha tenha um novo professor, coloque aí, Caledson. Pronto, aí ó, show de bola, fechado. E galera, Dose valeu. Tamo Grande junto. abraço. Valeu. Valeu, galera, grande abraço.